Fala aí, gente, beleza? Meu nome é Thiago e eu te peço desculpa pra você que tá vendo esse vídeo, porque eu tô sem meu microfone, então o som vai ficar um pouco ruim. Mas por favor, não desista, no próximo vai estar tudo resolvido, até porque o canal é de áudio e tecnologia, eu tô com muita vergonha disso, mas por favor, me perdoa. Vai estar tudo resolvido nos próximos vídeos, tá bom? Bom, o assunto de hoje é sobre cabos e conectores, um assunto super importante. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa que vai ser muito útil pra você, tá bom? Parte geral, o que a gente precisa explicar aqui? Um cabo é um condutor elétrico, ele vai conduzir o sinal elétrico de uma parte para outra, seja ele qual for a função. E ele é formado de vias que são feitas de cobre. Então, por exemplo, como o cobre é um bom condutor, a gente aprende isso na escola, ele vai conduzir o sinal de uma parte para outra e ele também vai ser medido em watts e volts, tá bom? Essa é a parte geral, todos os cabos têm essa mesma metodologia. E agora os tipos de cabo principal que a gente usa no som, sistema de som como igrejas ou eventos, são três. Nós temos o paralelo, o coaxial simples e o balanceado. O cabo paralelo são duas vias, uma paralela à outra. Uma carrega o sinal positivo e a outra carrega o sinal negativo. Sobre tipologia dos sinais, positivo e negativo, é um assunto para um próximo vídeo. Agora vale mais do que a gente falando sobre propriamente os cabos, né? Então, o cabo paralelo é muito utilizado na saída do amplificador até a caixa de som passiva, por exemplo. Só que a desvantagem do cabo paralelo é que ele não possui nenhuma blindagem. Então qualquer interferência eletromagnética que a gente tem presente na atmosfera, como sinal de rádio, TV, celular, que esteja um pouco mais forte, os cabos acabam por captar essa interferência, dependendo do nível de intensidade que ela esteja. Tá? Então é por isso que é comum a gente ver, por exemplo, em alguns sistemas que têm conexões paralelas muito longas, as caixas transmitindo um sinal de rádio, por exemplo. Tá a voz do radialista lá e ninguém sabe de onde que ela está vindo. Na verdade, ela está sendo captada pelo cabo paralelo, ou um cabo que não tenha blindagem. Tá? E não só a captação de radiofrequências, mas também chiados, ruídos, estalos, dependendo da solda que foi feita. Então é muito importante se atentar para que o cabo paralelo seja a menor distância possível entre o amplificador e a caixa de som passiva. É indicado também, se a gente puder escolher, o amplificador ele tem que ficar o mais próximo possível da caixa de som passiva, porque o cabo como vai sair de lá, como é um cabo paralelo que não possui blindagem, a possibilidade de a gente captar uma interferência externa, como é sinal de rádio, TV que a gente falou aqui, vai se diminuindo, vai se minimizando. É só assim importante se atentar para isso, tá? Já o cabo coaxial simples também tem duas vias, o positivo e o negativo, com a diferença de que no paralelo são os dois, um paralelo ao outro. No coaxial simples é um dentro do outro. O que vai no meio é o positivo, o que vai em volta dele é o negativo. Então ele é muito utilizado, por exemplo, para instrumentos, esse tipo de cabo. E dependendo da sua construção, as pessoas, os técnicos costumam colocar também o negativo junto com a malha. Então o negativo acaba virando uma malha, só que também a gente tem que se atentar para que a gente não pode usar distâncias muito grandes. Porque por mais que ele seja malha, ele está conduzindo também o sinal negativo. E se ele conduz algum tipo de sinal, ele vai refletir aonde esse sinal está chegando. Vamos supor que esse sinal está indo até a mesa. Se no meio do caminho houve uma interferência eletromagnética, a mesa vai captar essa interferência e vai reproduzir nas caixas de som. Então, tanto o cabo paralelo quanto o cabo coaxial simples, quanto menor for a distância entre a fonte transmissora e a fonte receptora, melhor. Tá? Já o cabo balanceado, a gente não tem esse problema. Porque o cabo balanceado ele tem três vias, diferente do paralelo e do coaxial, que só tem duas. O balanceado tem o positivo, o negativo e tem a malha, que é a blindagem que fica em volta desses dois condutores, que são o positivo e o negativo. Então essa questão de distância que a gente falou, você elimina. Você pode usar o cabo balanceado por até 100 metros aí tranquilo, que você não vai ter problema nenhum. Tá? Inclusive, é assunto para o próximo vídeo, mas vale a pena a gente falar aqui, do equipamento chamado Direct Box. Vamos supor que a nossa banda está aqui no local e a mesa de som está num local bem distante. E a gente tem que ligar a banda, que são os instrumentos, até a mesa de som. Só que, como a gente viu que o cabo dos músicos são um coaxial simples, não tem blindagem, e a gente tem que fazer essa ligação até a mesa de som, e a gente não pode utilizar uma distância muito grande, a gente precisaria de alguma coisa para transformar esse sinal aqui que é desbalanceado em balanceado. O Direct Box faz exatamente isso. Tá? É um assunto para o próximo vídeo, mas o que ele vai fazer? Ele recebe o sinal dos músicos, o Direct Box fica perto do músico, recebe o sinal que é desbalanceado, através do cabo coaxial simples, transforma em um sinal balanceado, que vai ser mandado por um conector XLR, que a gente fala dos conectores daqui a pouco, e aí sim o conector XLR, através de um cabo balanceado, manda esse sinal por distâncias de 100, 150 metros, por exemplo, tá? Sem problemas nenhum, porque ele está com uma blindagem. Então o sinal que era antes desbalanceado, que era suscetível a pegar interferência, agora possui uma blindagem. Então ficou muito mais fácil de transmitir esse som, de transportar esse sinal de uma parte para outra, tá bom? No geral, são os três os tipos de cabo: paralelo, coaxial
e balanceado, coaxial simples e balanceado. E desses 3 diferentes tipos de cabo, a gente pode ligar qualquer tipo de conector. A gente tem que diferenciar cabo de conector. Os cabos são esses 3, paralelo, coaxial simples e balanceado. Os conectores, a gente tem 5 principais: o XLR, o P10, o P2, o SPCON e o RCA. O XLR, a gente costuma chamar de Canon, tá? Que é plugado no cabo balanceado, a gente costuma chamar de Canon. Ele possui 3 vias também, o positivo, o negativo e a malha. O P10, ele é um corpo ainda muito utilizado, por exemplo, em instrumentos. E a gente tem ele também, que é o famoso conhecido como P10, mas na verdade a nomenclatura dele é 1/4 TRS, é o TRS, né? Tip, Ring e Sleeve. Em outro momento a gente fala sobre a tipologia dos plugs também, fica mais fácil para a gente entender, tá? O outro conector, que é o SPCON, por exemplo, ele é muito utilizado em conexões de saída de amplificador para caixa de som passiva. Porque, por exemplo, um cabo paralelo, dependendo da potência do amplificador, ela exige que o cabo tenha uma bitola, um diâmetro maior, para aguentar passar essa energia de uma parte para outra. E os plugs que a gente falou, que é o XLR e o P10, não tem um corpo tão grande que dá para soldar esse cabo lá dentro, dependendo da bitola desse cabo paralelo. Então, para isso que foi inventado o SPCON. Ele nada mais é do que um conector normal, igual o XLR e o P10, com a diferença que a bitola dele é maior. E é muito comum de encontrar em saídas de amplificadores e entradas de caixa de som passiva, tá? O P2 é uma versão minimizada, a versão simplificada do P10. A gente encontra muito ele em celulares, por exemplo, fone de ouvido e tudo mais. Já o RCA é muito comum a gente encontrar ele em ligações domésticas, né? Do DVD para televisão, da TV para aparelho de som, enfim, tá? Bom, só para ficar claro, as pessoas às vezes confundem isso, mas até eu confundia no início, mas depois que a gente acaba pegando esses conceitos, fica muito mais fácil de entender. A gente tem cabo e conector. Uma coisa é o tipo de cabo, outra coisa é o tipo de conector. Cabo nós temos 3 principais: paralelo, coaxial simples e balanceado. Conectores nós temos 5 principais: XLR, P10, RCA, SPCON e P2. Tá bom? A gente pode pegar qualquer tipo de cabo e ligar qualquer tipo de conector, dependendo da especificação que a gente quer e respeitando as vias e tudo mais, que é um assunto do próximo vídeo. Tá bom? Bom, gente, perdoe por eu estar sem o microfone, obrigado por você ter assistido até aqui. Se você acha que esse vídeo foi útil e te ajudou em alguma coisa, por favor, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo, isso ajuda bastante o nosso canal. Se inscreva, que a gente vai estar postando bastante conteúdo legal aqui para todo mundo nos próximos dias, se Deus quiser. E é isso, compartilhe com quem opera o som na sua igreja. Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente.